Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Julia Lousa e bem-vindos ao meu canal. Hoje o vídeo é sobre coletânea sobrenatural. 3 relatinhos em um vídeo só sobre o sobrenatural. Esse mistério que nós amamos, não é mesmo? Bom, temos 3 vídeos na semana aqui no canal, toda segunda, quinta e sábado. Então fica ligado, se você tá perdendo vídeo, já liga o sininho aí, entendeu? Pra você não perder o vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, não perde tempo não e ajuda a amiga, claro. Mas bora pro vídeo, pra esse assunto que a gente ama pra caramba, sobrenatural, não tem título de relato. Nosso primeiro relatinho é esse. Eu estava em um cemitério há alguns anos com meu namorado, um amigo em comum e meu cachorro. Há um memorial de guerra bem grande e lá estávamos parados, escondidos por trás de metade dele. É um dia frio. Estávamos de suéter, mas ainda sentindo frio. De repente, meu cachorro abaixa a cabeça e começa a rosnar baixo. Isso é super incomum nele. Ele não rosna nem nas piores situações. Acho que deveria mencionar que é crepúsculo, mas a luz suficiente para que olhamos e vemos o que parece ser uma cara com cabelo castanho médio e camiseta, se afastando de nós entre as lápides. Tá, então era noite de crepúsculo. É isso? Foi o que entendi. Continuando. Então meu cachorro late. Essa pessoa, ou quer que fosse, se assustou e correu. Tão rápido que parecia um borrão. Há um brilho em volta do corpo também. Então, no meio do salto, se transforma em um cervo. O cervo pula na linha da árvore e some na nossa vista. Meu namorado e eu estávamos pirando. Não conseguíamos acreditar no que tinha acabado de ver. Estávamos vomitando palavras sobre o cara que acabou de virar um cervo. Nosso amigo em comum fica tipo, quê? Que é essa? Vocês estão falando. Eu só vi ele correr e desaparecer. Não temos ideia de como ele não conseguiu ver. Estava espiritualmente bloqueado. Só algumas pessoas conseguem ver essas coisas. Acho que nunca saberemos. Mas algo que nunca vou esquecer enquanto viver. Então, fico feliz que outra pessoa viu comigo. Eu teria duvidado da minha sanidade, com certeza. E esse é o primeiro relatinho bem curtinho, né? Então, era o que? Era um vampiro, será? Gente, o que vocês acham que poderia ser? Um vampiro? Um ser mutante? Que loucura! Uma bruxa, um bruxo, sei lá, que virou um cervo. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse primeiro relato. E bora para o segundo, que é esse aqui. Minha mãe morreu quando eu tinha 17 anos. E no leito de morte, eu perguntei se ela poderia me avisar que estava comigo na vida após a morte. Então, uma vez, eu e meu amigo estávamos relaxando na casa do meu irmão. Estávamos sozinhos, ouvindo músicas e fumando maconha. Eu estava tocando uma música de rap sobre uma mãe dizendo ao filho para fazer o bem na vida. E, de repente, uma lâmpada na sala de estar começa a piscar muito rápido. Ainda me dá arrepio só de escrever isso. Senti um calor no meu coração. Meu amigo ficou tão assustado que chorou. Na mesma história, mas com minha ex-namorada, estávamos deitados na cama assistindo TV e, de repente, a lâmpada do lado dela também começou a piscar muito forte.
Ela também ficou assustada, mas para mim foi bom. Também, numa história de quando eu morava em casas para crianças que têm dificuldades em casa, eu não podia fumar maconha lá, então precisava fumar do lado de fora. Eu fumava do lado de fora de um prédio de apartamento. Eu podia olhar para dentro e havia uma porta. A porta abre automaticamente com um sensor, porque pessoas idosas moram lá. Então, eu fumei e a porta abria automaticamente. Mas não havia ninguém lá. Acho que tem um vídeo no Snapchat. Ou apenas andando na rua e de repente você percebe uma lâmpada na rua apagando de repente. Agora eu moro sozinho e às vezes as pilhas rolam de repente da cozinha. Mas não é mais tão especial para mim. E aqui termina esse segundo relato. E assim, pode ser inúmeros fatores. Pode ser um espírito que só esteja ali te assediando mesmo, porque você fuma e a gente atrai espíritos também que estão na nossa frequência, que gostavam disso quanto vida, então tá ali, pra pegar o restício do teu sabor, do que você fuma. E aí acontecem essas coisas, mas não é sua mãe. Como pode ser também coincidências, que eu acredito muito. Ou também pode ser, sim, uma viagenzinha, por conta dali do que você estava consumindo. Mas nada, assim, concreto, vamos dizer. E vamos para esse último relato. Esse último relato, ele é grandinho. Os outros dois foram pequenos, mas ele é maiorzinho. Bom, nasci no Rio de Janeiro, capital, onde vivi até os dias de hoje. Tenho 67 anos e vivi nessa casa com minha família até os 21 anos. A casa pertencia à minha avó paterna. Era muito antiga e enorme. Tinham 2 salas grandes, 6 quartos grandes também, 3 banheiros, copa, cozinha e um quintal a perder de vista, todo arborizado. Sinto falta das árvores, dos animais que criávamos. Amo animais. Morávamos eu, meu falecido irmão, meus pais, minha avó materna e meu tio-avô, irmão da minha avó. E o meu avô já havia falecido. Com 11 anos e meu irmão com 10, dormíamos no mesmo quarto, pois ele era especial e por incrível que pareça. Tinha uma mediunidade aguçada, assim como eu e minha avó. E por ele ver sempre um índio no quarto, passou a dormir no mesmo quarto que eu, por conta do medo que ele sentia, e minha mãe achou melhor assim. Eu escutava, mas não via, pois não tinha o dom da vidência, apesar de ser médium. Eu sempre ouvi e senti. Na época do fato que vou narrar, eu tinha 11 anos e ele 10. Meus pais, às vezes, saíam à noite para ir ao cinema e ficávamos aos cuidados da nossa avó. Nas noites que eles resolviam sair, eu e meu irmão ficávamos no quarto brincando e quando nos deitávamos para dormir, tudo começava. Nós, eu e ele, escutávamos barulhos como se alguém estivesse cavando com uma pá no quintal, na porta onde dava a janela, na parte onde dava a janela de nosso quarto, e só parava quando nossos pais chegavam.
Isso só acontecia quando eles saíam. Ficávamos com muito medo, mas quando falávamos para eles, nos diziam que não era nada e que éramos muito medrosos, por isso imaginávamos estar ouvindo coisas. Minha avó, uma noite em que eles saíram, resolveu ficar conosco no quarto, pois ela nunca contou para não nos fazer mais medo. Ela também ouvia. Aquilo durou durante 4 meses. Minha avó sabia o que significava, pois ela, várias vezes, olhou pela janela e via um homem de preto cavando. Ela rezava o terço e só depois de alguns anos, e nós já crescidos, ela nos contou. Pois bem, isso começou no mês de outubro de 1968. No início do mês de fevereiro de 1969, no dia 7, o barulho da escavação foi tão intenso que sentimos o chão tremer. Meus pais haviam ido ao aniversário de um amigo deles. No dia 9, na mesma semana, minha avó sentiu-se mal o dia inteiro, dizendo que sentia como se algo de ruim fosse acontecer, e quando foi 10 horas, meu pai faleceu de um infarto fulminante com 45 anos. Foi terrível para nós. Depois da morte dele, nunca mais ouvimos esse barulho de alguém cavando. Continuamos morando lá e minha avó sempre via entidades, espíritos, como vocês quiserem chamar. Por várias vezes, eu a via fazendo crochê em sua cadeira de balanço em frente à sala principal, dando bom dia, boa tarde a espíritos que ela via passar e que a cumprimentavam também. Eu ficava com medo, mas ela sempre me dizia que devíamos temer os vivos e não os mortos. Eu já não concordo com isso. Eu acho que a gente tem que temer os vivos e os mortos, né? Principalmente quem entende de espiritualidade muito bem vai saber o que eu tô falando. Temos que temer os dois. A casa ainda existe no mesmo lugar, só que reformada, e eu amo aquela casa. Gostaria de poder comprá-la. Pena que quando minha avó faleceu, minha falecida tia resolveu vendê-la. Depois da adolescência, de desenvolver minha mediunidade, trabalhar na Umbanda, que amo demais e respeito, passei a psicografar e fui para o kardecismo. Não tive mais medo. Eu só digo a vocês que o que nos é invisível aos olhos existe e que o mundo espiritual está mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Tenho muitos relatos e quem sabe outro dia conto a vocês. Desculpem o texto longo, paz e bem a todos. Exatamente, né? O mundo espiritual tá assim grudado com o nosso mundo, só que tem gente que não vê. Tem gente que sente, tem gente que escuta, tem gente que vê, tem gente que faz tudo. Tem os 3 dons, tem gente que não tem nenhum, mas de fato ele está. E é isso. Caramba. E quem será esse cara, esse homem preto que ficava cavando na janela do quarto de vocês? Impressionante, que era só os seus pais chegarem que ele parava. Quando vocês estavam sozinhos com a sua avó, ele ficava cavando. Que doideira, né? Será que é alguma... Porque depois que o pai dela infartou, que ele morreu, ele parou também, né? Esse espírito parou de ir lá e cavar. Será que tinha alguma dívida com o pai dela? Ou ele tinha, sei lá, queria se vingar do pai e aí tentava atingir as crianças?
mas depois que o pai morreu, ele parou porque, né, dava pra ele atingir, já que o pai tava morto. Gente, que doideira! Mas o que vocês acham que é esse último relato? Esse cara de preto, essa ligação com o pai delas, das crianças. E aí, eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Porque eu vou amar ler aqui os comentários de vocês, a opinião de vocês, porque eu realmente estou sem saber mesmo o que pensar. Se você gosta também desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo sobrenatural, né? Você vai amar se inscrever aqui no canal e assistir todos os vídeos nossos, é claro. Bom, temos 3 vídeos durante a semana, toda segunda, quinta e sábado, com assuntos sobrenaturais diversos. Tem vários tipos. Não tem só sobre cemitério, fantasma, também tem vida após a morte, tem sete além, tem experiência de quase morte e tem vários tipos. Você vai gostar. Então, não perde seu tempo. Já deixa o seu like e também manda esse vídeo ou outros para quem você sabe que também gosta desse tipo de conteúdo. Para sua família, para seus amigos, né? Para ajudar a aumentar o canal aqui, a família sobrenatural e ajudar a amiguinha aqui de vocês também. Bom, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.